Sport Center volta com tudo para falar da vitória do São Paulo 1-0 contra o Flamengo. Belo gol de cabeça dele, toca para ele, cruza para ele, Caleri 1-0. Vitória importante para o São Paulo, é a derrota do Flamengo, mas é importante para o campeonato. Hoje o Botafogo venceu, o Palmeiras ainda joga, era quase todo mundo torcendo para o São Paulo, pelo menos um empate ainda veio a vitória. Queria te ouvir sobre esse duelo do Morumbi, Rodrigo Bueno. Bom jogo! Ótimo jogo, né? A gente teve visto algumas partidas bem interessantes. Também acho. Você falou do Botafogo, São Paulo e Botafogo do Morumbi 2-2 foi uma das melhores partidas. Essa aqui não teve o mesmo placar, 1-0, um gol, mas os dois times criaram muitas oportunidades. São Paulo foi bem superior no primeiro tempo, não conseguiu fazer o gol. Ferreirinha barbarizando pelo lado esquerdo, dando muito trabalho ali para a defesa do Flamengo. Lucas Moura também muito inspirado, com velocidade, como a gente está acostumado. Caleri enxuriçando a defesa, como sempre, né? Brigando com os zagueiros. O Tite preservou alguns jogadores, né? Gerson e Arrascaeta começaram no banco, entraram só no segundo tempo. E quando o Gerson, sobretudo, entrou, logo na volta do intervalo, o Flamengo melhorou, criou algumas situações. Então foi um jogo muito de trocação, até por isso foi bem interessante. Muita alternativa. E o Caleri, na bola parada, conseguiu fazer um gol de cabeça. Ele perdeu um gol mais fácil de cabeça poucos minutos antes. Né? Um bom cruzamento que veio da esquerda do Wellington, que aliás o Wellington está jogando muito bem, como há muito tempo não jogava. Depois que ele definiu sua saída para o Southampton, vai ser o final do ano, né? Quando terminar seu contrato, ele vai para o clube inglês e desde então ele começou a jogar muito bem, né? Então o São Paulo fez uma boa partida, foi superior, mereceu a vitória, poderia ter feito até mais gols. Mas é bom lembrar, né? O Flamengo não é que abriu mão da partida, mas a opção do Tite, pensando no jogo contra o Palmeiras pela Copa do Brasil, foi de preservar alguns jogadores, utilizou um time alternativo, o entrosamento não é mais o mesmo, terminou cheio de garotos e com tudo isso o São Paulo não tem nada a ver, né, com as decisões do Tite. São Paulo faz 3 pontos contra um forte candidato a todos os títulos da temporada. Elton, eu queria te ouvir sobre esse tema, porque embora o Flamengo tenha colocado um time alternativo e tudo mais reserva do que titular, mas com grandes nomes, o São Paulo fez o gol no momento que o Tite começava a colocar em campo a sua cavalaria, né? A força não máxima, porque não dá para trocar 11, mas vinha a Arrascaeta para o jogo, o Gerson tinha entrado. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse jogo, a importância da partida também no contexto do brasileiro, Elton. Eu acho que primeiro o Zubeldia achou uma solução bem interessante para enfrentar o Flamengo, fruto aí de uma saída que ele não esperava, que era a saída do Luciano. E colocando o Wellington Rato, que é um jogador que na temporada passada, com o Dorival Júnior, tinha mais oportunidades, né? Nessa temporada teve um pouco menos, teve mais com o Carpini até, né? O Carpini, inclusive, esses dias elogiou o Wellington Rato, né? Um jogador que ele considera um bom jogador para a posição. O Wellington Rato fez um bom jogo, deu assistência, né? E a entrada de Lucas por dentro já fez essa função também, jogando como 10, né? Jogando como o meio armador. Mas como o Lucas tem 1 contra 1 em velocidade, isso entre os volantes do Flamengo, sobretudo o Léo Ortiz, que jogou como volante nessa partida, foi fundamental. A gente está vendo, inclusive, né, um lance que ele faz essa arrancada por dentro e finaliza para a defesa do Rossi. Foi importante também para o São Paulo encontrar fôlego e ter a bola no campo de ataque também. O São Paulo teve mais posse de bola que o Flamengo. A gente lembra, né, do jogo Flamengo e Palmeiras e o amasso de posse de bola que o Flamengo deu no Palmeiras, principalmente no primeiro tempo. Isso não aconteceu contra o São Paulo, né? O São Paulo conseguiu ter mais a bola. E aí a gente vai para o lado do Flamengo, né, Felipe? Porque você falou bem, vocês falaram bem, né? Um time modificado, mas o Flamengo também jogou modificado boa parte da Copa América. É claro que quando a gente olha para o time titular que jogou a Copa América, tinha o Gerson no meio-campo, olha para o ataque, tinha o Pedro, né, como referência, e esses jogadores, obviamente, fizeram falta nesse time alternativo, porque o time já se virou sem o De La Cruz, já se virou sem o Arrascaeta e conseguiu ir muito bem, né, nesse período de Copa América. Nesse jogo contra o São Paulo não conseguiu, com o Gabriel fazendo a função de 10 ou de um segundo atacante, o Carlinhos como referência, e aí, pelos lados do campo, o time não teve tanta profundidade assim, né? A gente olhar a dobra de pontas, porque muitas vezes o Wesley era ponta, né? Mas aí tinha o Matheus Gonçalves por ali também. Do outro lado vinha um pouco mais preso
Quem tinha um pouco mais de liberdade é o Bruno Henrique, que volta de lesão, não é um jogador com aquela potência física que a gente está acostumado a ver. Então o Flamengo não conseguiu jogar pelos lados do campo e sentiu dificuldades por dentro porque o Lucas estava dando muito trabalho por ali. Só que os gols não saíram, né? O gol do São Paulo não saiu, o Flamengo não conseguiu nem acionar o Carlinhos. E aí tem a questão de não ter o Pedro, né? Porque o Carlinhos foi o cara que menos tocou na bola no primeiro tempo. E aí o São Paulo no segundo tempo, na bola parada, como a gente está vendo, conseguiu fazer o gol com o Calleri e passou a controlar o jogo muito bem. Que logo depois, como você se referiu bem, né? Os jogadores, os principais jogadores do Flamengo entraram em campo, mas aí o São Paulo já tinha controlado muito bem o espaço, fez um jogo muito maduro. É interessante que a gente está falando de duas equipes que conseguiram vantagens nos jogos de ida da Copa do Brasil, mas um está muito mais preocupado com o jogo da volta do que o outro. Porque o São Paulo joga em casa, o São Paulo conseguiu uma vantagem fora de casa, o Flamengo vai ter que, nessa mesma cidade, né, em outro estádio, manter a sua vantagem contra uma equipe muito superior, né? Não dá para comparar o Palmeiras e o Goiás. Então acabou sendo uma vantagem para o São Paulo nesse sentido também. Na verdade, o que eu acho que ajudou muito o São Paulo é a agenda. Porque o São Paulo jogou com o Goiás no Morumbi, fez 2-0, visita o Goiás, mas o jogo é quinta. Né? Depois até confirma para mim, Dimas, mas é quinta-feira, né? Então, jogou terça para sábado, que seria o quarta para domingo, né? Uma agenda tradicional, e daí vai de sábado para quinta. A conta vai chegar na rodada que vem, que é anterior à Libertadores. Eu imagino não que o São viajou, Paulo... né, Felipe? Hã? Que foi? Não viajou, né? Permaneceu em São Paulo também durante a semana. Exato. E daí eu acho que na próxima rodada, eu imagino que aí é o momento que o Zubodia colocou ali no seu calendário. Esse é o jogo de eventualmente poupar, porque é São Paulo contra o Atlético Goianiense, que é o time mais fraco do campeonato, Morumbi, né? Então, em tese, tem um jogo que você pode preservar alguns jogadores, poupar algumas peças, seria esse. E ainda mais pelos jogos próximos. A gente vai falar já, torcedor São Paulino, torcedor do Flamengo, sobre vários personagens. Tem um que a gente precisa falar, porque a gente precisa falar de Calleri, de quando o Pedro joga, hoje Gabigol, tudo mais, atacantes, meias. O que o Alan Franco do São Paulo tá jogando? A gente já vai falar do zagueiro do São Paulo, a gente vê ali os melhores momentos. Tem uma jogada que ele divide no meio, abre na direita, que baixou, Dario Pereira no nome. Mas a gente já vai falar sobre o Alan. Eu quis fazer essa ressalva porque a vida de zagueiro, volante, às vezes é cruel, né? Porque eles entram no fim da fila dos elogios e a gente já vai chegar lá. Mas eu queria te ouvir, Bueno, sobre, primeiro rapidinho, pra você, vitória merecida. Um jogo razoavelmente equilibrado, mas o São Paulo foi melhor. Foi melhor já no primeiro tempo, quando virou 0-0. No segundo tempo, o jogo foi mais equilibrado, muita trocação, ficou meio imprevisível, mas mesmo assim o São Paulo criou as melhores oportunidades, né? O São Paulo poderia e deveria ter feito mais gols, né? Demorou até para sair o gol do Calleri de bola parada. O São Paulo construiu muito aqui, né, pela esquerda, com o Ferreirinha, o Wellington já destaquei também, muito forte. O Wesley teve problemas, aí o Tite teve que chamar o Mauro Léo Ortiz para ajudar por ali, né? O Matheus também para ajudar a tentar fazer uma cobertura. O São Paulo estava criando muitas situações por ali, né? Então, em termos de justiça, né, que é desempenho e tal, o São Paulo fez por merecer. São Paulo mais inteiro, muito intenso, mordendo. Você citou o Alan Franco. O Alan Franco é um dos grandes sucessos da era Zubeldia. Porque antes do Zubeldia, ele era reserva do São Paulo. Deixa eu te perguntar, o Alisson do Dorival é o Alan Franco do Zubeldia? O Alan Franco resolveu um problema ali. São Paulo negociou o Diego Costa, né? Que era a reserva, né? Quebrava o galho. Na final da Copa do Brasil contra o Flamengo, o Arboleda se machuca no começo, o Diego Costa entra e faz uma boa partida. O São Paulo negociou esse zagueiro. O Ferrarese, que também é jogador internacional, de seleção, até agora não justificou muito o nome, a pompa, né? E o Alan Franco, com a bola no pé, com técnica e com raça, hoje ele deu um exemplo de dedicação, de luta, 2 divididas em sequência, ele ganhando ali com o pé firme na bola, de forma leal. Pensei que ele ia sair machucado, ele continuou mancando, ficou até o fim, né? Então é um jogador que realmente está vestindo com muito orgulho, muita honra à disposição essa camisa do São Paulo. Ô Elton, a gente tinha uma tarja aqui, uma frase aqui na nossa tela,
que é sobre o Flamengo errou ao poupar e tal, não cornetando a nossa produção. Adoro o Dimas Coppetti trazendo aqui pra gente esses debates. Eu não gosto muito de optar, olha lá, Tite errou ao escalar. Eu quero entrar, vou jogar pra você trazendo o que eu penso sobre isso. Eu nunca avalio muito essa coisa de acertou ou errou, porque comissão técnica tem a informação fisiológica dos jogadores e tudo mais, e é tanta coisa para você colocar fichas que é difícil você jogar força total todos os jogos. Difícil não, é impossível. E para mim está longe de estar decidido o confronto do Flamengo com o Palmeiras. Ele não pode em nenhum momento pensar em piscar com o Alviverde. E o time reserva tem Gabigol, tem Bruno Henrique voltando, é Davi Luiz. Entendeu? É um time reserva com brilho, hein? Então, assim, eu respondo que eu não acho que o Tite errou. Mas a gente pode condicionar o debate ao resultado, e eu não gosto de fazer isso. Como é que você vê esse tema, Elton? É difícil falar depois de um jogo, né, que o Flamengo acabou não vencendo. Eu acho que o Tite não errou em poupar esses jogadores. Olhando primeiro para o Campeonato Brasileiro, o Flamengo segue com um jogo a menos em relação ao Botafogo, e não pode ser alcançado pelo Palmeiras nessa rodada. Então o Flamengo, no mínimo, mantém a segunda posição com um jogo a menos em relação ao Botafogo, vencendo esse jogo, ultrapassa nos critérios de desempate, né, no saldo de gols principalmente, e tendo um confronto direto com o Botafogo e com o Palmeiras, 2 confrontos diretos, né, inclusive um na próxima rodada. Então, olhando para o campeonato, o resultado talvez não interfira no projeto do Flamengo em lutar pelo título até o final, em voltar a ser campeão brasileiro. Olhando para o calendário, a gente está vivendo uma situação de competições atrás de competições, mata-matas de Libertadores que virão daqui a 2 semanas, esse mata-mata de Copa do Brasil, jogadores vindos de Copa América, né, caso de jogadores do Flamengo principalmente, né, os caras que estavam ali envolvidos numa competição de seleções. Então tudo isso ele precisa administrar olhando também, gerenciando o calendário, porque ainda não estamos no momento crítico do campeonato em termos de disputa de títulos, né? Mas estamos no momento crítico de jogos encavalados. Então acho que, nesse sentido, não vejo um erro do Tite em poupar os jogadores, entre aspas, né? Entraram durante o segundo tempo, jogando menos minutos do que o habitual. Fala, meu povo, se inscreve aí no canal e deixa aquele like maravilhoso. Vídeo todo dia aqui no canal, tá bom? Do Mengão aqui, ó. Comenta aí, deixa teu comentário.